E nós passamos ao longo do tempo a imaginar uma dessas moradas para nós no céu quando morrermos. Mais uma vez a vaidade humana, né? Qual a diferença de morar em uma casa de ouro e uma de alvenaria? De ouro deve ser bem mais fria, inclusive. Claro que a vaidade humana poderia fazer com que a gente tentasse isso, mas não tem valor nenhum. E Kardec vem nos explicar dessas moradas do Pai. E ele coloca aí, inspirado pelos espíritos que o dirigiam, ele divide esses mundos em várias categorias. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Mundos primitivos, aqueles em que nós temos as nossas primeiras encarnações. Basta olhar a nossa história para trás, ou a pré-história, para ver como nós éramos. Rudes, brutos, sem nenhum princípio de moral, sem nenhuma suavidade. Não eram nem maus éramos rudes simplesmente, porque não tínhamos nem sequer o conceito de maldade ainda, não entendíamos o conceito de bem e de mal. Por isso vivíamos daquele jeito, pela sobrevivência, lutávamos pela sobrevivência, pelo domínio, pela subjugação dos outros, como forma de viver bem. Mundo de expiação, o mundo que nós vivemos hoje, a Terra, que já é um passo adiante. Nós já temos o conceito de bem e de mal. Alguns diriam, né? Puxa, esse negócio de bem e de mal é relativo. Quando não é com a gente. Quando é com a gente sabe exatamente o que é bem e o que é mal. Ou não sabe? Todo mundo sabe o que é bem e o que é mal. Jesus deu mais uma vez o método para saber, não é? Tudo aquilo que eu não quero que faça para mim é ruim. Tudo aquilo que eu gosto que faça para mim eu considero bem. Então eu sei o que é bem e o que é mal. Mas a nossa terra ainda está muito misturada, o mal ainda predomina. Os mundos regeneradores, uma espécie de mundo intermediário, onde, de uma forma que ainda não está muito bem clara, não está muito bem definida, nós não estaremos sujeitos às tentações, não estaremos sujeitos às vicissitudes da vida, e por isso estaremos como que em repouso. Será muito bom, né? O descanso depois de tantos milênios de trabalho para reiniciarmos a caminhada nos mundos felizes, onde o bem ainda não será supremo, não será absoluto, mas predominará sobre o mal. O mal estará em processo de extinção, não terá muito lugar e cada vez será menos espaço para se desenvolver em nosso meio. E finalmente os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Não haverá o mal. Como deve ser bom, né, esse mundo? Nós chegaremos lá. Vocês têm ideia de quanto tempo vai precisar isso? Não dá para calcular, nós não temos condições, mas o importante é que estamos caminhando. É cansativo, diriam alguns, né? Puxa vida, quanto tempo vai demorar para nós vivermos num mundo? Não vamos pensar nem no mundo celeste ou divino, mas no mundo feliz. Kardec esclarece que essa divisão é para efeito meramente didático. Já que quando nós falamos em mundos celestes ou mundos divinos, ou em separação dos mundos, nós podemos falar com muita propriedade em estado de espírito. Nós já tivemos o nosso estado de espírito como primitivos, nós já fomos primitivos. Todos nós já fomos primitivos, alguns de nós ainda somos. Ainda vivemos num primitivismo, não como daqueles tempos, mas ainda não alcancemos a bênção do mundo de expiação e de provas. Mas a maioria de nós, sem dúvida nenhuma, está hoje num estado
de espírito de expiação e provas. Não é o mundo, não importa o mundo que nós estejamos vivendo, mas a nossa condição enquanto espíritos é que é importante. Como eu sou, como eu vivo, como eu me relaciono com os meus semelhantes, como eu sinto o mal que eu pratico, porque eu ainda pratico o mal, porque eu sou imperfeito, eu não quero fazer o mal. Certamente eu não vou dormir imaginando fazer o mal para alguém no dia seguinte, mas eu faço. Como eu reajo diante da constatação de que eu fiz o mal? Será que eu gosto? Ou será que eu me arrependo e faço o propósito de melhorar no dia seguinte? Eu acredito que a maioria de nós já age assim. Eu não acredito que alguém que venha a uma casa espírita ou que vá a uma igreja séria qualquer seja capaz de maquinar o mal. Estará no lugar errado. Mas ainda assim fazemos o mal. Fazemos sim. Por isso Jesus disse, quando o chamaram de bom, ele disse: não me chames bom, bom é apenas Deus, apenas o Pai que está nos céus. É claro que ele era bom, mas ele mais uma vez precisava ensinar. E ele se colocou na nossa condição de espíritos imperfeitos para que nós pudéssemos entender isso. Certamente, se nos esforçarmos, certamente, se nós procurarmos nos aprimorar nos nossos conhecimentos e nos nossos valores, porque um mundo evoluído, um espírito evoluído, não é apenas no aspecto moral, mas também no aspecto intelectual, nos nossos conhecimentos, nossos valores materiais são importantes também, para que nós possamos, o conjunto de espíritos melhores, com uma civilização avançada, termos condições de ser felizes, de viver bem. Chegaremos sim ao mundo de regeneração, passaremos por ele como espíritos, como estado de espíritos já em condições de felizes, em que ainda não seremos perfeitos, ainda existirá o mal em nós, mas nós lutaremos dioturnamente contra ele, e todos os nossos atos serão voltados para o bem, embora ainda sejamos eventualmente impulsionados para o mal. Porque enquanto não formos perfeitos, nós teremos a tendência do mal em nós. E chegaremos sem dúvida aos mundos celestes ou divinos, quando já teremos sido purificados totalmente. Vai demorar, mas não temos pressa, vivemos a eternidade. E certamente um dia nós chegaremos lá. Mas como chegar? Foi o que o apóstolo perguntou a Jesus. Porque nós já não temos mais, nós já sabemos que chegar ao Pai é como na definição do Livro dos Espíritos: fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. Chegar ao Pai é adquirir a perfeição. Chegar ao Pai é buscar a perfeição. E Jesus deu a regra: eu sou o caminho. Olha aí como eu vivo. Procurem fazer isso. Busquem se aprimorar no sentido de imitar a minha conduta. Conduta voltada para a paz, para o amor, para a fraternidade. Conduta que não permite que nós jamais reajamos com violência, uma violência sofrida. Conduta que faz com que nós possamos perdoar sempre, enquanto ainda nos sentimos ofendidos. Porque Jesus ensinou isso também, Ele perdoou sempre. Imagine, voltemos mais uma vez àqueles momentos passados, lá nos últimos dias de Jesus na terra. Ele sofreu a maior das violências. Às vezes nós imaginamos Jesus na cruz, e nós até vemos isso com uma certa beleza, nós glorificamos a cruz, né? Às vezes andamos com uma cruz pendurada no pescoço, é um símbolo do cristianismo, tudo bem, não questiono. Mas foi um espetáculo ignóbil, em que Jesus era humilhado, Jesus estava sofrendo, torturado.